Olá, bom dia. Hoje é dia 24 de dezembro de 2020. Falta exatamente uma semana para chegarmos na véspera do Ano Novo, né? Então hoje é véspera de Natal, né? Acredito que muitos de vocês já estejam, né, tranquilos em casa, preparando a sua ceia para estar reunindo alguns poucos familiares, né? Não é o momento de juntarmos aí muitas pessoas, né? Ainda temos uma grande preocupação com relação à circulação desse vírus, né, terrível que tem ceifado a vida de muita gente. No Brasil, atingimos a marca de mais de 189 mil pessoas, né, que perderam suas vidas devido ao coronavírus. É bastante gente. Deixa eu ver quem está aqui conosco. A Marta Gal, a Luzineide Costa, a Thalita Quinto está conosco, Jade Rosa também, Marília Tomazini, a Alcirene também conosco, a Marte Adelima, a Aline Requião conosco também, a Dora Firmani, a Pati Lopes, a Viviane conosco também, Andréia Moraes, a Gilca, o Rogério PG, a Marli, a Dilma Cunha, Ivone Bueno, sejam todos bem-vindos, pessoal. Eliana Regli conosco também, Sandra Silva também conosco, a Viviane está desejando parabéns aqui para mim, a mãe dos nindos, ó. Licineire também aqui conosco, a Kátia também está por aqui, mais um parabéns, né, da Alcirene. A Dora Firmani pede para eu falar sobre a dolomita, como tomar. Bom, dolomita é um produto que é extraído de uma rocha, né, mas ele é um calcário magnesiano, isso quer dizer que tem cálcio e tem magnésio, então ele tem uma absorção até boa, né, comparado aí com alguns suplementos de cálcio. E você pode estar tomando esse cálcio e magnésio, né, diluído em água normal, mas eu não sugiro que seja tomado junto à refeição, né? Junto à refeição não é legal. A Marília Tomazini pergunta se suco de uva à noite pode estar contribuindo para o aumento da hemoglobina glicada. Olha, suco de uva não tem fibra, então ele tem uma absorção rápida, é concentrado em frutose, mas só isso para aumento de hemoglobina glicada eu acho muito pouco, né? Acho muito pouco. O que faria é que você teria provavelmente um aumento de triglicerídeo com o uso desse suco à noite. A Edilene também já desejou parabéns por aqui. Larissa Reis conosco também. Val Couto, Crislin. A Pati Lopes pergunta se amanhã vai ter live. Não sei não, hein? Natal. Né? Não parei para pensar ainda se vamos ter encontro amanhã. A Larissa Reis também por aqui. Aldeir 9. Legal, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. A Marta também deseja aqui feliz aniversário. Vivi Fernandinha conosco também. Lucy também aqui conosco. Lucy Safira. Kelis PK também conosco. Mais um parabéns. Da Marli agora. Um dia de muita gratidão por tantas bênçãos recebidas, muitas alegrias e saúde. Amém. Edilene também aqui conosco, Alessandra Macedo aqui também, bacana, a Márcia Cristina Mendes conosco também, Luciana Top, aqui de Brasília, Luciana, legal, Luciana,
Luciana trabalha com parte de corretagem, acho que não sei se é esse nome que fala, mas ela é corretora, então vamos falar assim, de imóveis aqui em Brasília. Legal, Luciana, seja bem-vinda. A Marli aqui também. Que você possa viver a cada dia o sonho de Deus para a sua vida. Muitas bênçãos venham para você e sua família. Que sejam tão grandes que todos percebam como nosso Deus é Pai, Criador e te ama. Muito obrigado, Marli. Quem mais aqui? Reginaldo também conosco. Lucineire também desejando aqui um feliz aniversário para mim. Quero que Deus derrame muitas bênçãos em sua vida e que te dê muitos anos de vida para que o Senhor possa ajudar muitas e muitas pessoas. Amém. Bom, eu estava observando, a Alessandra também deseja parabéns aqui, eu estava observando algumas matérias a respeito de coronavírus. Uma delas me chamou bastante atenção, que é a questão do governo de São Paulo ainda não ter entregue os estudos correlacionados à terceira fase da eficácia da vacina Coronavac. É a vacina do laboratório chinês. Ela foi desenvolvida aqui no Brasil em parceria com o Instituto Butantan. Já era para ter sido entregue isso na semana retrasada. Depois eles adiaram por mais ou menos uns 10 dias a entrega do documento, relatando qual foi o desempenho da vacina na terceira fase. E eles agora deveriam ter entregue essa semana, ao término do prazo estabelecido. Não entregaram mais uma vez. Isso é muito ruim quando você estabelece um prazo para a entrega de documentos tão importantes referentes à análise da terceira fase de uma vacina, ainda em fase de teste, mas que já tem aprovação para fábrica ser construída no Brasil ou ser implementada no Brasil para fazer as doses, onde já foi comprado um grande número de doses pelo estado de São Paulo, onde o Dória já fez inúmeras propagandas, convidando até os ex-presidentes para que venham tomar a vacina no estado de São Paulo. Já disse que até as cidades que são vizinhas do estado, que se a população quiser atravessar a fronteira do estado para poder vir tomar a vacina em São Paulo, pode atravessar, mas não entregam os dados da terceira fase. Isso é bem preocupante, Bem preocupante, porque a gente precisa da comprovação da eficácia da vacina antes de estar liberando essa vacina, antes de fechar contratos de compra com a empresa. Mas as coisas foram atropeladas até nessa parte. Então isso é um pouco preocupante, mas vamos esperar para ver o que vem por aí. Uma outra notícia é a seguinte: o Brasil ele vetou aqui os voos vindo do Reino Unido e também da Irlanda do Norte, aonde nós sabemos que tem aquela nova cepa do vírus circulando, uma nova cepa com um grau de transmissão 70% maior do que a cepa original do vírus, do coronavírus, do SARS-CoV-2, 70% a mais de disseminação da doença. É preocupante. O Reino Unido está vivendo lockdown mais uma vez. O governo tem impedido as pessoas até de se reunirem nas suas casas, outras pessoas. Então está realmente tudo proibido, as pessoas não podem sair das suas casas. A coisa está bem complicada lá no Reino Unido por essa nova cepa de 70% a mais de grau de transmissão da doença. Não fala que ela é mais virulenta no termo de mortalidade, porém, no grau de disseminação é bem maior. É preocupante isso, Quanto maior o número de pessoas afetadas, maior o número de mortes também que nós vamos ter por essa doença. E o Brasil, então, foi mais um dos países que acabou vetando a entrada de voos aqui no nosso espaço aéreo proveniente tanto do Reino Unido quanto da Irlanda do Norte. Então, estamos aí também na lista daqueles que vetaram a chegada de aviões proveniente dessa região. Porém, mesmo não vindo o avião, mesmo não entrando essa nova cepa de vírus no Brasil, nós, infelizmente, ontem atingimos aqui a marca de 189 mil mortos no Brasil, com um número de mortalidade de 979 pessoas nas últimas 24 horas. Estamos aí de novo nos aproximando dos 1.000 mortos diários
E isso é muito ruim. Nós estamos de novo com um grau de circulação do vírus altíssimo, a taxa de transmissão da doença está elevada mais uma vez e precisamos nos cuidar. Precisamos realmente ter juízo nesse período agora, porque a coisa não tá boa, né? Complicado. Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho por aqui, ó. A Andréia diz assim, ó: quem dorme mal à noite, não por insônia, acho que dorme aqui por 8 horas e o filho não estava bem, dormir de dia ajuda ou não? Faz 3 noites que já tem dormido mal, tem um filho especial, a Andréia está dizendo. Andréia, o sono do dia, ele não é igual ao sono da noite. Tem coisas que não vão ocorrer você dormindo durante o dia, se comparado com o sono da noite. O sono da noite ele é muito importante porque você tem o controle do cortisol, o hormônio do estresse, produzido pela glândula, né, adrenal, pela região do córtex da glândula adrenal. E se o seu cortisol fica elevado, isso é ruim porque ele tem os efeitos colaterais do aumento do cortisol. Porém, você também deixa de produzir dormindo durante o dia e ficando acordado à noite, claro que por um motivo especial, você deixa de produzir o GH, que é o hormônio do crescimento. Então, pessoas que costumam trocar a noite pelo dia, elas têm uma tendência a envelhecimento precoce. É só você observar, por exemplo, o caso de trabalhadores noturnos. Se você pegar uma pessoa que trabalha na mesma função, um de dia e o outro à noite, e eles tiverem a mesma idade, dificilmente você vai dar a mesma idade para os dois. É bem provável que aquele que trabalhe durante o dia, talvez você dê até uns 5 anos a menos, e aquele que trabalhe à noite, você dê aí de 5 a 10 anos a mais da idade real dele. Então, nunca vai ser a mesma coisa trocar o sono da noite pelo sono do dia. Porém, é uma forma que você tem pelo menos de descansar o teu organismo, de desacelerar o metabolismo, de fazer uma limpeza da quantidade de adenosina que está acumulada no seu cérebro, que é um lixo cerebral. Mas você não vai ter os mesmos benefícios dormindo durante o dia, quando comparado à noite. Mas é uma opção, sim, para quem está com dificuldade para dormir durante a noite, em virtude, né, de ter passado algumas noites aí cuidando, né, do filho. Reginaldo também deseja que feliz aniversário, muito obrigado, né? Aí eu tô com quem mais aqui, ó? Com o Vanir Oliveira também conosco, Ilonai Cardoso também por aqui, a Dulcinea Tobias Borges também, a Ana Cristina Bento também conosco, a Marta Correia. Legal, sejam todos bem-vindos. Navi Atelier, a Marília também deseja aqui parabéns, a Valcoto também, muito obrigado. A Analícia também, muito obrigado. A Paty Lopes pergunta, pede para que eu dê, na verdade, uma orientação aqui, ó, sobre dieta inflamatória. Então vamos lá, esse assunto aqui, ele é bem interessante. Eu gosto muito de falar sobre inflamação, porque há um tempo atrás a ciência se dedicou muito ao estudo da dor. Então, era a bola da vez da ciência, era o estudo da dor. E a bola da vez da ciência agora é o estudo da inflamação. Os processos inflamatórios, eles são muito importantes de ser estudados nesse momento da história que a gente está vivendo. Por quê? O que mais gera inflamação no nosso organismo é o aumento de peso. O acúmulo de gordura, isso daí é trágico para o nosso organismo em termos de gerar inflamação. Então, se nós formos observar, segundo o último dado que nós tivemos aí do IBGE a respeito de sobrepeso e obesidade no Brasil, 60% da população brasileira está acima do peso recomendado. Ou seja, ou ela está em sobrepeso, ou ela já atingiu a obesidade em algum dos seus graus, né? 1, 2 ou 3. E nesse caso, todas essas pessoas que estão acima do peso, elas estão sofrendo de um nível inflamatório alto, porque a gordura gera inflamação. A gordura é um tecido inflamatório. Então, ou seja, quando a gente pensa em dieta anti-inflamatória, o principal aspecto que deve ser considerado no primeiro momento é justamente o controle do peso da pessoa.
Então, uma dieta anti-inflamatória seria aquela dieta que te ajuda ou manter o peso ou emagrecer caso esse peso esteja elevado. Então, dietas hipocalóricas, dietas com baixa concentração de carboidrato, né? Principalmente o carboidrato refinado, controlar também o nível de gordura saturada que ingerimos, porque isso também potencializa a formação, né, de mais gordura no nosso organismo, principalmente colesterol do tipo LDL. Essa gordura saturada aumenta muito o processo inflamatório, ela é uma gordura inflamatória. Então isso é preocupante. O padrão de dieta que eu tenho, se ele tem favorecido o meu ganho de peso ou não. Um outro aspecto que é muito relevante nós colocarmos aqui é o seguinte: quando pensamos em dieta anti-inflamatória, devemos lembrar que temos um tipo de gordura que ela diminui o processo inflamatório e um outro tipo de gordura que aumenta o processo inflamatório. Qual gordura aumenta a inflamação? As gorduras que são ricas no óleo ômega 6. Ômega 6. O ômega 6 ele tem um potencial inflamatório. Onde que eu encontro grande concentração de ômega 6? Nos óleos vegetais. Óleo de soja, canola, girassol, milho. Todos esses óleos vegetais eles são concentrados em ômega 6. Por isso, é interessante que a gente use os alimentos in naturas que são utilizados para fazer esse óleo. Ao invés de comer o óleo de soja, comer a soja. Ao invés de comer o óleo de milho, comer o milho. Porque ali tem óleo, mas numa concentração muito pequena. Dois problemas dos óleos vegetais é o nível de concentração. Então, eu estou concentrando aquele óleo, porque no produto in natura ele é diluído. Então, eu estou concentrando. E o pior, estou concentrando justamente um óleo que é inflamatório e a gordura que é calórica. Então, eu tenho muitas calorias que favorecem o ganho de peso e vai piorar o processo inflamatório. E, além disso, tem uma alta concentração de ômega 6, que é uma gordura pró-inflamatória, ou seja, que gera inflamação. E aí o aspecto importante é entender que eu preciso aumentar a ingestão de ômega 3. O ômega 3 já é uma gordura diferente, é uma gordura anti-inflamatória, o ômega 3. Então eu devo fazer o uso de suplementos de ômega 3 caso esteja passando por processos inflamatórios. O ômega 3 ele pode ser o de origem do peixe, mas pode ser também o ômega 3 da origem da linhaça. Então eu tenho essas duas opções aí no mercado, é questão de escolha. Mas o ômega 3 seria a molécula anti-inflamatória que nós deveríamos ingerir para combater então esses processos, né, do nosso organismo. Principalmente pessoas que estão acima do peso. Essas obrigatoriamente deveriam fazer o uso de ômega 3, pelo menos 1000 miligramas ao dia. A Lucy Safira diz assim: meu Deus, é Seniver, é meu aniversário hoje. Parabéns e obrigado por ser nosso presente de Deus a cada dia. É um prazer poder ajudar cada um de vocês. A Edilene também, ó, hoje já oramos por sua vida. Parabéns, muito obrigado. Olha, a oração é muito bem-vinda. Aldeia 9 também deseja parabéns, que o Senhor Jesus me cubra de bênção hoje e sempre, amém. Crislin também deseja que feliz aniversário, a Kátia TS também, muitas bênçãos na sua vida, muito obrigado, na nossa vida, né? O que vocês estão desejando para mim, eu desejo para vocês também, acredite. Esse é o nosso propósito, ajudar cada um de vocês e que as bênçãos de Deus também sejam derramadas no lar de cada um de vocês. A Dulcinea Bia Borges também deseja um feliz aniversário. Muito obrigado. A Ivone Bueno diz assim: bom dia, estou com meus exames. Será que a gente consegue falar com a Ivone? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A Marta também deseja aqui um feliz aniversário para mim. A Elonai também diz que parabéns é pouco. Para o que te desejo, você é um profissional excelente, obrigado. Que seu dia seja maravilhoso e repleto de alegrias. Você tem mudado nossas vidas para sempre. Parabéns. Obrigado, Lunai. Ivone, vamos ver se a gente consegue conversar para você falar dos teus exames aí. João Albuquerque aqui conosco também. Heraldete Palmeira também aqui. Dilma Cunha. Opa, deu certo?
Bom dia, Ivone. Bom dia, doutor. E aí, como é que tem passado? Bem, graças a Deus. E esses exames, o que será que tem por aí? Então, depois que eu comecei a seguir o senhor, né? Aí eu comecei a me programar mais com a saúde, então eu fiz esses exames. Sim. Mas, assim, há muito tempo que eu sou vegetariana, Uhum. mas nunca tentei, porque eu também não sabia, né? Devido aos exames, eu não sabia que precisava fazer esses exames. Então, depois que eu comecei a seguir o senhor todos os dias, aí eu vi a necessidade. Aí eu fiz alguns exames que o senhor mandou ali para as pessoas que assistem, né? Uhum. Então, eu mandei, aí então eu fiz alguns exames e queria lhe mostrar. Vamos lá, então. Quais que você tem por aí? Eu tenho um hemograma completo, Ok. Hemograma, então, vamos começar da seguinte forma. Fala para mim como é que está o nível de hemoglobina. hemoglobina Enquanto, 12,6. enquanto eu estou conversando com você, Ivone, eu estou olhando aqui as mensagens, né, e a quantidade de pessoas que mandou aqui, né, uma felicitação de feliz aniversário. Então, queria já agradecer a todos, tá, pessoal? Agora, conversando com a Ivone, eu não tenho condições de ler todos, mas eu estou vendo aqui, ó, todos que o pessoal tem mandado aqui, ó. 12,7, é isso? 6. Ponto 6, ok, tá ótimo, né, sua hemoglobina. Tem aí a parte de hematócrito? 35,9. Ok, hematócrito, tranquilo. Vamos continuar. Tem RDW? 11,4. 11,4, ok, tá bom também, né? E a parte de CHCM e VCM? CHCM 35,1. Ok, VHCM 33,2. ok. Não, tá tranquilo, não tem anemia não, tá bom. Ah, E então tá agora, bom. ó, o leucograma, como é que está? Ou a parte de leucócitos? O Rogério está dizendo aqui que se eu diminuir a barba para ficar mais jovem no aniversário. Não, não foi nem esse o propósito, Rogério, de ficar mais jovem no aniversário, porque quando a gente faz aniversário não está ficando mais jovem, né? Quer dizer, todo dia que a gente está aqui, a gente já está um pouquinho mais velho. Mas diminuí a barba ontem, né? Porque fiquei aí com medo desse aumento do nível de coronavírus. E aí eu falei, quer saber, eu já vou cortá-la mais curta, porque eu não sei quando que eu vou poder fazer a barba de novo, né? Porque se o negócio fechar tudo de novo, aí lascou. Porque quando fechou a primeira vez as barbearias, foram 9 meses, né? Que as barbearias ficaram fechadas aqui em Brasília. E aí, nesse caso, eu digo que eu fiquei um período de uma gestação sem fazer a barba, né? E eu faço pelo menos uma vez ao mês, né? Então, foi esse o medo, Rogério. Não é para ficar mais jovem, não. Não achou a parte de plaquetas, Ivone? Então, eu não sei como que eu estou Ela seguindo vem certo. geralmente bem abaixo de onde está o leucograma, né? Tem o hemograma completo, aí tem a parte vermelha do hemograma, depois tem a parte do leucograma e logo abaixo tem uma informação escrita Seria plaquetas. branca? Seria a série branca? Abaixo da série branca vem escrito geralmente plaquetas, lá embaixo. Geralmente é assim, Então, tá aqui, Leopoldo 5,500. É tá? isso? Leucócito tá normal. Aí tem contagem de plaquetas, seria isso? Isso mesmo. 279. Tá muito bom. Legal. Podemos seguir então agora. O que mais que tem por aí? Tem ácido úrico,
Quanto? 2,3. 2,3 de ácido úrico? Isso. Tá baixinho, tá tranquilo. O que mais? Tem um nome aqui, creatino fosfoquinase, Creatina fosfoquinase, ok, vamos lá. 34. Beleza. O que mais? Também tem outro que é creatino fosfoquinase 71. Tá, pode seguir. Ferro sérico, Quanto? 52,4. Tá bom. Poderia ser mais alto, mas tá bom. O que mais? Outro ferretina, 94,3. Ferritina tá muito bom. Esse daí tá excelente. Então, assim, ó, não se preocupa com o ferro sérico quando a ferritina está normal. Tá? O que nos preocuparia é o ferro sérico nesse nível é se a ferritina estivesse baixa. Com esse nível de ferritina, tranquilo, não tem problema nenhum. Não tem anemia, como a gente viu, e tem estoque de ferro suficiente para manutenção aí por um bom tempo. Então, não temos que ter esse grau de preocupação. Pode ficar tranquilo. Ferro sérico e ferritina, então, normal. Que bom. Menos mal. Então, tudo que dá certo, a gente comemora. Pô. Aí tem tropoquinina cativa, negativo. Isso daí, não fui eu que pedi isso daí, não. Não, né? Não, essa daí não foi da minha lista, não. Mas pode continuar. Mas tá tudo tranquilo. Então, eu acho que isso também não foi. Mas fala aí. Aspartato. Esse daí eu acho que agora já vai partir para enzimas hepáticas, não é? Então, pode falar quanto que deu. Deu 19. Tá bom. O L, não sei. Mas tá normal. É unidade Ácido fólico. Ácido fólico. Legal. Deu 19,1. Tá muito bom. Anemia não tem jeito de ter mesmo. O ferro tá normal, ácido fólico tá normal, só vamos ver a B12 quando chegar. Então, vamos lá. Glicose. Glicose. 80. Muito boa a glicose. Falando em glicose, tem uma pergunta que chegou aqui, ó, que é qual a minha opinião sobre o uso do mel, né? Eu acho o mel uma boa opção, só acho que a gente não pode exagerar no consumo do mel. Ele não tem um índice glicêmico baixo, mas é um alimento que, além de conter carboidrato, ele também contém vitaminas e minerais, né? E é muito bom, sim, para a saúde o mel. E quem seria eu, né, para ir contra o mel, quando se até na Bíblia está escrito coma mel, né? Então, só que ela diz para comer com moderação também. Então, o problema não é o mel, é a falta da moderação às vezes. E a pessoa pergunta também sobre quais outros açúcares são indicados, né? O açúcar de coco, por exemplo, é um açúcar de absorção lenta, um açúcar que não gera tanta interferência no nível de glicose. Os demais açúcares, todos eles, né, entram numa escala que a gente chama de escala de maldade depois, né? E escala de maldade, ela começa do menos pior para o pior, né? O menos pior é entre os carboidratos provenientes do açúcar, né, é a rapadura, o melado, né, são os menos piores. Aí depois começa a mascavo, demerara, cristal, açúcar refinado de confeiteiro, aí só vai piorando, né, a situação. Mas o mel, eu vejo que seja uma opção, apesar de que o mel não pode ir ao fogo, ele não deve ser aquecido para não sofrer reação de Maillard e começar a formar saponinas, que são compostos tóxicos que podem gerar câncer, né? Então, você tem também os edulcorantes, que são os adoçantes, que a gente pode colocar no lugar, né, dos açúcares. Tem alguns que ainda não foram, né, acusados, né, de gerar mal para nós, que é o xilitol, o eritritol, a talmatina e a estévia. Esses 4 hoje estão liberados. A sucralose está no banco dos réus e os demais já foram condenados. Pode continuar, Ivan. Mas o diabético pode comer mel? Muito pouco.
porque a absorção do mel é até mais rápida do que a sacarose, que é o açúcar da cana. Na escala de 0, de 1 a 100, na verdade, do índice glicêmico, a sacarose é 67, o mel é 72. Então, o diabético tem que cuidar, sim, com o consumo do mel. Pode usar muito pouquinho mel. Certo. É porque eu estou perguntando porque minha mãe é diabética. E gosta Então, do mel. gosta de doce. De doce em geral, não do mel, né? Aí, no caso, ela diminui o doce para ir pro mel, né? Aí não vai ser uma troca muito vantajosa. Mas usar pouco mel para diabético, tudo bem. Agora, o que a gente tem que lembrar é o seguinte: na hora que vai comer o mel, preferencialmente que se ele fosse colocado em uma refeição que você tivesse fibra, para essa fibra segurar a velocidade de absorção do mel no intestino. Então, por exemplo, imagina que você vai comer ali algumas frutas, e aí você joga um pouquinho de mel, joga depois uma sementinha de linhaça ou chia junto, aí você vai segurar a velocidade de absorção, aí não teria problema nenhum. É. O triglicerídeos, 72. Muito bom, muito bom. Abaixo de 100, excelente esse triglicerídeo. O triglicerídeo, ele aumenta, Ivone, quando a gente tem sobra de carboidrato, ou seja, quando as pessoas comem muito carboidrato, muito pão, muito macarrão, muito arroz, muita batata. Isso faz gerar uma sobra de carboidrato na corrente sanguínea, joga para dentro do fígado e ele transforma em triglicerídeo. Então, no teu caso, tá muito legal, você não tem sobrado aí no consumo de carboidratos. Posso comer à vontade, então. Não, a vontade é uma palavra perigosa quando a gente pensa em saúde. Bom, a gente usava essa palavra à vontade quando eu fazia zootecnia, foi minha primeira graduação. Nós tínhamos essa palavra à vontade, a gente usava esse termo em latim, que chama ad libitum. Ad libitum. Então a gente oferecia, por exemplo, comida no coxo para as vacas ad libitum, ou seja, à vontade. Enquanto elas quiserem, elas têm que ter acesso à comida. E qual que era o propósito das vacas terem acesso à comida à vontade? Né? Engordar. Com qual finalidade? Morrer. Então, assim, à vontade não é uma palavra que combina com saúde, não, viu? Tudo que a gente pensa à vontade já caiu num problema aí. Tem que ser tudo equilibrado, moderado. À vontade, não. Mantém do jeito que você está fazendo que tá bom, viu? Colesterol total, Sim, 139. tá muito bom. Abaixo de 150 é o ideal, né, para colesterol total. Então, o total tá ideal. Agora eu quero saber como é que estão as frações desse colesterol. Vamos lá. Tem o HDL, 61. Muito bom. Você faz atividade física, Ivane? Então, antes eu não fazia, né? Antes eu não fazia. Depois eu comecei a lhe seguir, né? Aí eu comecei a fazer umas caminhadas, comecei a fazer alguns alongamentos. Aí agora dei uma paradinha porque eu moro em Recife, né? E agora eu estou aqui em Engenheiro Coelho, na casa do meu filho. Ah, legal. Interior de São Paulo. Aí então estou passando um mês, 40 dias daqui. Aí quando eu retornar lá é mais quente, vou voltar novamente a fazer, porque aqui sempre tem um friozinho, né? Amanhece um friozinho. Que Aí, friozinho, Ivone. Vai amanhecer uns 19, 20, 21 graus. Isso nem é frio. isso é. Aí, no caso, no meu caso, eu estou acostumada, né? Com esse frio. Sempre com calor, né? Aí dá uma preguiça de levantar cedo para fazer. Se lá no sul, lá no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente tivesse essa preguiça com 19, 20, 21 graus, a gente não levantava da cama durante uns 6 meses do ano. Eu acredito mesmo, né? Mas também você ainda se acostuma, né? Com frio, né? A gente não. Quantas vezes que eu acordei que quando eu ia sair para ir para a escola, pisava na grama e quebrava era o gelo, né? Que tinha congelado a grama durante a noite, né? E então lá é assim. Eu já joguei bola, para você ter noção, com 2 graus. 2 graus a gente jogando futebol. Só que você tomava uma bolada também, parecia que tinha arrancado um pedaço do teu corpo, né? Então que doía, né? Mas eu jogava futebol com 2 graus, 5 graus. Agora, eu vou contar uma rapidinha aqui, ó, que é engraçada. Uma vez a gente foi jogar futebol e a gente estava começando a organizar um futebol ainda. Então a gente não tinha os coletes, né, para poder diferenciar os dois times.
Então a gente entrava em campo, todo mundo jogando com camiseta ou blusa e tal. E era aquela história: quem fizer o primeiro gol joga no time de camisa. Quem levar o gol vai ter que tirar a camisa. Então você precisava de ver como que era disputado esse primeiro gol, porque ninguém queria tirar a camisa. Às vezes estava 9 graus, 10 graus e a gente lá jogando e lutando para não ter que tirar a camisa. Agora, quando tinha que tirar a camisa era terrível. Aí batia o vento, era horroroso. Mas era 10 graus, né, Ivan? Não 21. Eu acho que eu morreria nessa situação. Pois é, não é fácil não. Lá no sul faz frio. Mas tudo bem. Mas um efeito colateral dessa tua caminhada e desses exercícios que você começou a fazer é esse aumento desse teu HDL. Teu HDL está no nível ideal, né? Seu colesterol total está dentro do nível ideal e o HDL está perfeito, 61. 60 é o que a gente consideraria ideal para a mulher. Então, assim, mantenha suas atividades físicas para que isso não caia, porque ele está num nível excelente para trazer uma proteção cardíaca para nós, né? Muito bom. Vamos continuar. O LDL vai estar excelente, então, né? 59. Perfeito. Nossa. É o que eu brinco com as pessoas que estão com esse nível de colesterol. Você pode até morrer um dia, mas não vai ser de problema cardíaco por formação de placa de ateroma. Não tem como, né? Um HDL de 61 e um LDL de 59, não vai morrer disso não, viu? Pode ficar tranquilo. O que mais que você tem por aí? E eu sempre reclamava, tô com dor no peito, acho que vou morrer do coração. Disso aqui você não morre, não. Aí tem o sódio, né? 140. 140 o quê? Sódio. Sódio. Ah, beleza, perfeito. E o potássio, 4,1. Muito bom. Ó, tá se saindo bem, hein? Que bom, né? Agora outra parte. Vamos para outra. É pior? O que é pior? Aí vamos ver. Tenho. Eu fiz alguns, né, que eu vi na sua lista que o senhor pediu lá, né? O senhor disse que também não era só para aquela pessoa, mas que poderia ser para todas as pessoas que estavam assistindo. Ok, vamos lá então. Aí tem o hormônio folículo estimulante. Aí são hormônios sexuais agora. Então, me conta duas coisas aí, né? Qual a sua idade e se você já parou de menstruar? Eu tenho 57 anos. E já parei de menstruar há bom tempo. Há um bom tempo. Bom tempo. Eu Então, acho que foi com uns 48, né? Parou cedo, hein? Bom, Foi. então aí nesse caso, esses hormônios eles vão dar tudo dentro do nível de uma mulher que está no período de menopausa já. Pode falar, mas vai dar tudo dentro disso. 113,27. Tá, ok. Tá nesse nível mesmo. Aí também tem o outro hormônio fertilizante, Ok. 55,64. Tranquilo. Vou continuar. Agora a vitamina B12. Ah, agora vai ser ruim. Agora vai começar puxando de orelha? Aham. Então vai lá, o que você tem aí? 155. Aí tá baixa, hein? Tava indo muito bem até agora. Você conseguiu ir muito bem nas coisas mais difíceis, né? Glicose, colesterol total, HDL, LDL, se passou, né? Tirando aí notas excelentes. Aí vai me... Então, Tá mas aí baixo veja no só. B12? Mas veja só. Aí então, eu não sabia da necessidade dessa B12, eu nunca soube. Uhum. Então, eu sempre fiz outros exames, mas esse eu não sabia. Então, foi quando eu comecei a escrever o senhor que eu comecei a saber que a B12 era importante. Aí foi quando eu fiz agora, mas até então eu não sabia. Ninguém nunca me disse. Então não vou puxar a orelha, já que ninguém nunca falou, não vou puxar a orelha e só vou aconselhar. Então, eu não sabia realmente. Então, por isso Tá, que então veja só. Tá. Nesse nível de B12, Ivone, você já vai precisar fazer a correção com injeção, porque não vai dar para a gente ficar fazendo suplementação oral. Você está num nível baixo de vitamina B12.
A falta de B12, ela gera inúmeros problemas para o nosso organismo. Veja, você não tem anemia porque seu ferro e ácido fólico estão muito bons, mas você já teria um potencial altíssimo para ter anemia por causa dessa sua B12 que está baixa, né? Está abaixo de 200, já é deficiência, né? Além disso, ela afeta muito a parte neurológica nossa, a parte cognitiva, de aprendizado, né? Nosso nível de concentração, nosso nível de foco, tudo isso diminui quando a gente está com a B12 baixa. Aumenta o risco para desenvolver diabetes, hipertensão, apesar de que hipertensão para você, né, seria algo muito ainda leve, né, quando comparado com a questão do colesterol, porque quando a gente pega alguém que desenvolve hipertensão e tem colesterol alto, esses daí são os casos mais complicados, né? Mas a gente não quer que você tenha nenhuma dessas doenças. Mas o pior é o potencial que a deficiência de B12 gera para que a gente tenha Alzheimer ou demência no futuro. Então, assim, ela é muito importante para nós. Afeta a parte motora também, né? Então, o trabalho das pernas e braços, isso tudo é comprometido por deficiência de B12, por afetar a parte neurológica. No teu caso, já precisa ser injeção. E eu recomendo sempre a suplementação da seguinte forma: 6 injeções de Citoneurin 5000, é a mais barata que você vai encontrar no mercado e vai cumprir o papel, uma por semana. Tem que ser via poupansal, né? Tem que ser injeção nas nádegas e revezar o lado das nádegas uma vez por semana, então. O senhor disse que A dói melhor muito, forma. né? Dói, né? Dói. Mas quando você desenvolveu o Alzheimer, né, por causa da falta de B12, você não vai se lembrar mais. Então, Agora eu também sinto fraqueza. É por causa da B12? a falta de B12 pode gerar isso. Pode sim. Não, um dos efeitos colaterais dela é afetar a parte neurológica, né, e muscular. Então, pode ser uma consequência de falta de B12. Você sabe que quem começa a fazer reposição de B12 diz que ganha um nível de disposição física muito alto, né, quando ela estava baixa. E eu já tive minha B12 baixa também uma época. Assim que eu me tornei vegetariano, eu demorei um tempo a fazer exames. E aí, quando eu fiz, estava um pouquinho baixo. Daí fiz as correções normais, né? E aí tudo tranquilo, sem problema nenhum. Mas no começo da minha jornada vegetariana, também. E antes não, porque antes eu não tinha problema na taxa absortiva de B12. Como comia muita carne, não tinha deficiência de B12. A hora que eu tirei e não fiquei atento a esse aspecto, ela caiu um pouco. Mas não foi nada grave, não. Chegou ali nos 179, acho que foi. Uma coisa assim, que é o mínimo, né? E aí eu suplementei e tranquilo depois. Certo. Bom, um puxão de Aí orelha tem, de leve. Agora vamos pro próximo. aí tem progesterona, 0,44. Aí é nível de mulher que está na menopausa, né? Não tem jeito, não. Não foge disso agora. Estradiol, aí E2, a 15 pg/ml. Sim, é picogramas por ml. Quanto que deu isso aí? 15, 15. 15 pg. É pouquinho, hein? Esse é o hormônio sexual feminino, principal, né? Nós temos aí os hormônios que a gente chama de estrogênios, o estradiol e a estrona. E o estradiol está bem baixo, né? Você já fez alguma vez uma densitometria óssea? Não. Está na hora de fazer, né? Está na hora de fazer, Ivone, para a gente verificar se esse nível de estradiol tão baixo que você está, se ele não tem gerado nenhum problema com relação à questão da massa óssea, né? Então vai ser importante você fazer um exame desse. Depois que a mulher entra na menopausa, ela deveria fazer imediatamente, né, no momento que ela entra na menopausa, deveria fazer. Se a menopausa dela ocorreu antes dos 50 anos, né, ela deveria refazer esse exame de densitometria óssea, se deu normal, né, quando ela atingisse 50 anos. E aí observar. Então, quem entrou antes dos 50, com 50 repete, né? E depois disso, se você, por exemplo, já percebe que tem uma redução de massa óssea, aí é 1 por ano. Caso contrário, você pode aguardar aí alguns 2, 3 anos e repetir novamente, se deu normal. Porque a queda desse hormônio, do estradiol,
aumenta muito o risco de você ter um processo de redução de massa óssea. Não só ele, como testosterona, que daqui a pouco você deve falar aí para mim também. Mas nesse teu caso, eu já faria uma densitometria óssea e, se fosse o caso, conversaria com a médica para fazer uma reposição hormonal, coisa que você não tem feito, né? Não. Então seria dextrometria? Como que seria o nome? É para fazer uma densitometria óssea. Densitometria. É, Eu já anotando. densitometria óssea. A ginecologista, o endocrinologista, qualquer um desses daí pode pedir para você. Certo. Já Tem, anotei para tem fazer. testosterona aí ou não? Pode ir na sequência, não tem problema não. Vamos na sequência. Se Tem, aparecer, a gente vê. TSH é o hormônio tireoestimulante, é o hormônio que estimula a tireoide de trabalhar. Fala aí. 1,74. Tá bom. Agora deve vir a tiroxina na sequência, que é o T4, né? Isso. 1,03. Tá bom também. O que mais? T3. Ok. 2,84. Ele tá escrito T3 livre, alguma coisa assim ou não? Tá, T3 livre. Tá, então beleza. E, por fim, acabou com a vitamina D. D25. Hidróxido. 26,7. É, tá baixa também. Essa é outra que vai ter que corrigir. Vocês percebem, não só você, Ivone, mas todo mundo, vocês percebem como que a gente fala tanto de B12D, tanto de B12D, tanto de B12D, quase todo dia a gente fala aqui no Today sobre vitamina B12D. Aí quando vocês fazem o exame, o que vocês descobrem? B12D baixa. Ou seja, justifica-se, né, a gente falar o tempo inteiro, né, Ivone, sobre vitamina B12 e vitamina D, ó. Você vê que seu estado de saúde, Ivone, é muito bom, né? Comparado aí com a maioria das pessoas que a gente analisa, né? Os seus exames bioquímicos, eles deram normais, ó. Ferro deu normal, ferritina normal, ácido fólico normal. Seu colesterol total, que não é fácil, tá normal, tá lá no nível ideal, HDL, LDL, né? Glicose deu normal, não tem anemia, não tem problema autoimune, plaqueta normal, ou seja, praticamente todos os exames normais, né? Sendo que alguns deles, a maioria também está descompensado nas pessoas, né? Que seria a parte de triglicerídeo, a parte de colesterol total e frações, glicose, o seu deu tudo normal. Mas quando chega na vitamina B12, quando chega na vitamina D, pá, lá embaixo, né? Isso daí é algo recorrente. No Brasil, para vocês terem uma noção, de vitamina D, o último dado, né, trazido aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, isso daí nós estamos falando antes da pandemia ainda, né, quando as pessoas, né, tinham suas rotinas normais, caminhavam, tomavam sol, iam à praia, apesar de que tem alguns que continuam indo para a praia, mesmo nessa situação. Mas as pessoas iam à praia e tal, mesmo assim nós tínhamos de cada 10 brasileiros, 7 com um nível de vitamina D abaixo do recomendável. Então, 70% da população tinha deficiência ou insuficiência de vitamina D. Estava abaixo do normal. É muita gente. É muita gente. Olha o tamanho da população brasileira. 7 de cada 10 é muita gente. Então, quando a gente fala de vitamina D, nós estamos falando de algo que é essencial para a vida. Hoje ela nem é considerada mais uma vitamina. Os estudos mostraram que a vitamina D ela é um hormônio. E aí deram 3 nomes lá para ele, que é calciferol, calciferol ou calcitriol. Qualquer um desses 3 nomes. A questão é que nós precisamos sempre estar atentos ao nosso nível de vitamina D. E eu sempre sugiro que essa vitamina D ela seja mensurada 2 vezes ao ano. Em quais ocasiões? Não. Ali, mais ou menos entre o dia 15 de abril e 15 de maio, isso tem um propósito, Ivone, a gente fazer um exame de vitamina D nessa data. É descobrir como nós passamos pelo verão, se conseguimos aumentar o nosso nível de vitamina D, se está no nível de normalidade, e por outros 2 motivos. Um deles, porque nessa época do ano a gente tem uma redução de luminosidade, os dias começam a ficar mais curtos,
E mesmo no Nordeste acontece, mas de uma maneira muito menos sensível do que no Sudeste e Sul, né? Ali São Paulo para baixo, a coisa é complicada. O horário de pôr do sol ele vai caindo, 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 até você chegar lá no solstício de inverno, onde às vezes em algumas regiões é 5h20, 5h30 e já deu o horário do pôr do sol, né? Então, nós temos uma mudança muito drástica do nível de luminosidade. E isso faz com que muitas pessoas acabem desenvolvendo um tipo de depressão específica nessa época do ano, chamada de depressão sazonal. Depressão sazonal. Então, entre 15 de abril e 15 de maio é uma boa data para a gente poder verificar o nosso nível de vitamina D. A segunda data do ano que a gente deveria fazer é quando a gente está saindo do inverno e vai começar a caminhar para o verão. Então, seria entre 15 de setembro a 15 de outubro, que já terminou o período de inverno, estamos passando ali pelo período da primavera, e eu quero saber se está baixo nesse período. Porque se tiver, não vou ficar esperando chegar o verão para tomar sol e corrigir. Já vou fazer a correção logo, porque no inverno a gente sabe que vai cair, né? Vai cair. Então, nessas duas épocas do ano, a gente deveria observar o nosso nível de vitamina D. E no teu caso, né, a sua vitamina D está num nível de insuficiência, não chegou na deficiência. E eu sugiro a correção da seguinte forma, Ivone, que você faça o uso de 7.000 UI de vitamina D3 todos os dias por um período de 3 meses. Por 3 meses. 7.000 UI por 3 meses. Seria um Isso. período muito bom. E aí você vai repetir o exame. Depois que você repetir o exame, aí você vai tomar uma nova decisão. Que decisão? A gente sabe que não vai baixar fazendo o uso dessa vitamina D. Então ela deve aumentar, podendo ficar entre 30 a 40 ou passar de 40. Se ficar entre 30 e 40, a minha sugestão é que você tome 2.000 unidades internacionais aí de vitamina D3 para manutenção. Se depois que você repetir o exame ficar entre 30 e 40, 2.000 para manutenção. Se passou de 40, não há necessidade de fazer uma suplementação. Aí você pode tomar o sol e tentar fazer a manutenção só com o sol. Certo, já anotei aqui. Seria 2.000 2.000 UI para manutenção entre 30 para e 40. manutenção. Isso. Porque também eu não tinha essa preocupação também com essa vitamina. Nem sabia que existia isso na realidade. Pois é, eu acho incrível como que se fala tão pouco de algo que é tão importante para nós, né? Deveria ser muito mais explorado esse tema da vitamina D. Eu tenho uma palestra que eu faço sobre vitamina D, onde eu começo a apresentar ali os efeitos colaterais, né, de uma vitamina D baixa. Quais seriam os problemas de saúde que nós podemos ter com deficiência de vitamina D? Tanto, né, correlacionado à questão da não absorção do cálcio no nível correto, como também, né, a retirada do cálcio de dentro dos ossos, por exemplo, a geração de osteopenia, osteoporose, mas depois a formação dos cálculos renais, dos cálculos biliares, a formação de arteriosclerose, que é um processo de calcificação das artérias, né? Então tem muita coisa correlacionada. Até a questão de fertilidade da mulher, de abortos espontâneos no primeiro trimestre, tudo isso pode estar correlacionado a um nível de vitamina D. Só para você ter uma noção, Ivone, os principais países que estudam a questão da fertilização in vitro, né, para mulheres que têm problema de infertilidade são os países da Europa, onde existe uma restrição de sol, de luminosidade. Tem pouco sol. Você, por exemplo, eu fui para Londres fazer palestra, fiquei uma semana não, fiquei 11 dias em Londres. Fiz uma semana de palestra, mas fiquei 11 dias em Londres. Nesse período que eu estive lá, eu peguei sol mesmo 2 vezes, né? E já era assim no mês de abril, já era um período que já era para ter uma luminosidade maior. Mas os dias em Londres são assim, então as pessoas têm muita deficiência de vitamina D. Eu fiz palestra, por exemplo, ali em Londres para a Marinha do Brasil. E conversando com os funcionários da Marinha do Brasil durante a palestra,
praticamente nenhum deles tinha feito um exame para saber em que nível estava a vitamina D e não estavam suplementando vitamina D. E a maioria deles estavam deprimidos, estavam um pouco para baixo, meio borocochô, assim, sabe? E isso tudo é deficiência de vitamina D. E depois, conversando com uma amiga, né, que foi uma ponte nossa lá para fazer a palestra na Marinha do Brasil, ela disse assim que eles fizeram os exames e todo mundo estava abaixo, né? E aí começaram a fazer as reposições de vitamina D. Então, assim, é normal nesses países da Europa ter deficiência. Então, o grau de estudo da vitamina D, pela questão da infertilidade que as mulheres sofrem e o desenvolvimento da ciência de manipulação aí para conseguir ajudar as pessoas a engravidarem in vitro, é muito grande. As principais clínicas estão lá. Então, veja, algumas pessoas já compreendem, né, algumas regiões já compreendem essa questão da vitamina D. Mas num país quente, tropical, como o nosso, geralmente não é explorado o tema porque não entra na nossa cabeça, de repente, com tanta abundância de sol, ter deficiência de vitamina D. Mas os dados estão aí. Na IBGE é 7 de 10. Então é muita coisa que a gente tem que trabalhar. No Nordeste, né, que tem bastante sol, não era para a gente ter essa falta, né? Aí não era para ter falta de jeito nenhum, né? E não podia faltar Mas vitamina D. pelas informações que a gente não tem, que a É, gente não sabe, então eu acaba não tomando sol, porque eu nem tomava sol. Comecei a tomar depois, mas eu não tomava. Então pois é, vai. agora eu estou tomando entre 11 até 2 horas da tarde, porque eu também não sabia o horário. Eu não sabia. Caiu do céu, né? Para nos dar informações certas, né? Então, assim, É, eu tem fico abençoado, feliz. Eu fico tem feliz de abençoado, poder ajudar vocês. tem nos abençoado muito. Eu tenho passado para minhas irmãs, para minha mãe. Então, assim, todo mundo agora está tomando banho de sol de manhã e de tarde, porque ninguém tomava. E a gente não sabia a necessidade. E vou passando para os filhos, vou passando para as noras. Então, assim, conhecimento a gente só tem quando a gente começa a ter informação. E o Senhor nos dá essa informação que a gente precisava e que a gente não sabia. Então, eu vejo, Ivone, assim, ó, que compartilhar informação é compartilhar o bem mais precioso que existe. Compartilhar informação. Por exemplo, a própria Bíblia tem um texto que ela diz assim, ó, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade que está falando é a verdade bíblica, o conhecimento bíblico. Ou seja, conhecimento é o bem mais precioso que tem. O conhecimento bíblico é muito importante, o conhecimento na área de saúde, da ciência, é muito importante. Por quê? Quando eu tenho conhecimento, eu tenho a possibilidade de fazer melhores escolhas. Melhores escolhas. E é isso que eu quero que aconteça na vida de vocês. Que esse conhecimento dê a possibilidade de vocês fazerem escolhas corretas e depois a gente encontrar resultados de exames assim como o seu, assim como ontem também. Né, ao conversar ontem no Today, a gente percebeu ali, né, eu digo que uma aula de esperança, né, de como que a mudança do estilo de vida realmente traz resultados benéficos, né? E você também trouxe isso para nós hoje, né, de que o cuidado com a saúde vale a pena e encontra resultados tão bons quanto os seus. E que tem que fazer pequenos ajustes de vitamina D e B12, só isso, né? É, mas a gente só sabe realmente quando tem a informação certa, né? Porque até então, meu genro trabalha no laboratório e ele disse que está tudo normal. E eu não acreditei, não dei muito crédito, né? Eu disse, tenho que falar com o doutor Ricardo para ver se realmente tá certo, porque às vezes o que é normal para ele não é normal para mim, né? Aí eu prefiro o seu normal, não o normal deles. Pois é. É que assim, o normal da ciência é um normal muito baseado em interesses, Ivone. Essa é uma realidade. Ó, o mundo é capitalista. Então, assim, é interessante alguns ajustes que a ciência faz, né? Onde elas trocam, né? Um nível máximo, por exemplo, de glicose era 90, era 60, 90. Depois foi para 70 a 100. Ou seja, muita gente que antes acordava sendo diabético foi dormir diabético e acordou curado, né? Então a ciência faz umas coisas desse tipo, assim. Então é interessante a gente observar como que a ciência vai fazendo adequações. Algumas adequações realmente porque foram descobertas, outras baseadas em interesse.
Não é interessante você dizer que tantos por cento da população é diabética. Não é interessante você dizer que tantos por cento da população sofre de colesterol alto. Então, quando eu simplesmente aumento os valores, eu reduzo o número de pessoas doentes. Esse percentual cai drasticamente. Então, é complicado esses aspectos. Eu lembro com a gordura saturada, quando eu comecei a estudar sobre nutrição, na época era recomendado que o nível máximo de gordura saturada que a gente deveria ingerir ao dia seria de 7 gramas de gordura saturada. Isso seria o limite. Mais do que isso seria prejudicial porque aumentaria a produção do colesterol do tipo LDL, que é o colesterol, né, que é perigoso para a formação das placas de ateroma. Hoje, esse nível de gordura saturada está em 10. Por quê? Porque a base da alimentação das pessoas são os alimentos industrializados. E esses alimentos industrializados, todos eles têm muito óleo, porque o óleo gera um monte de características benéficas para, né, a empresa, para a indústria. Por exemplo, o óleo dá crocância, o óleo dá sabor, o óleo produz prazer no nosso cérebro, gera vício, né? Aumenta o tempo de prateleira. Então, para a indústria é extremamente interessante a adição de óleo nos produtos industrializados, mas para quem consome não é. Só que a indústria acrescentou tanto que 7 gramas ficou fora do padrão e eles aumentaram para 10 e daqui a pouco vão aumentar para mais 12, 15 e assim por diante. Essas adequações que me irritam muito dentro da ciência. Então, quando eu falo baseado em alguns resultados, né, eu não estou me baseando muito nesse resultado que a ciência traz, mas sim nos efeitos colaterais que a gente sabe que ocorrem, as adequações para cima que a ciência vai fazendo baseado em interesse. Isso é muito ruim. Bom, então, assim, o resultado do exame todo acabaram, né? Agora, só esqueci de anotar aqui, a da vitamina D, que seria de 7.000 por dia. 7.000 por dia, junto com a refeição ou do de jejum ou do almoço, né? Então você tem que tomar junto com uma das duas refeições, porque são as refeições que geralmente a gente consome mais gordura. E depois a gente vai manter isso por 3 meses e repetir o exame. E aí definir de novo o que vai fazer daí para frente. Certo, pronto. Agora já anotei tudinho, vou tomar os remédios, tudinho. E depois eu vou fazer novamente para ficar. Estou muito agradecida. Muito, primeiramente, a Deus, né? E também pelo Senhor, né? Por Deus ter falado assim, para nos ajudar cada dia. Porque o Senhor é uma bênção em nossas vidas. Amém. Uma bênção, não tem como nem agradecer. Todo o agradecimento é pelo que o Senhor faz conosco. E eu fico feliz. Fico feliz porque o Senhor está sempre disposto a nos ajudar, todos os dias. E foi por causa do programa da Teru, né, da Novo Tempo, que eu comecei a conhecer o Senhor e depois eu escutei o que o Senhor está fazendo todos os dias. Aí eu entrei, logo olhei, fiquei assistindo e deu uma benção. Legal, fico muito feliz. Ivone, eu agradeço muito, né, você ter compartilhado aí essas informações conosco, né, e desejo um ótimo dia para você. E quero desejar também para todas as pessoas que estão aqui conosco um ótimo dia. Olha, eu fui lendo as mensagens aqui enquanto a gente estava conversando. Eu sou meio doido, eu consigo fazer as duas coisas aqui ao mesmo tempo. E eu vi que a vovó Ivone, por exemplo, a Ivone, que mora lá nos Estados Unidos, ela colocou assim, ó. E eu fiquei muito feliz, ó. Eu pus o relógio para despertar, né, para lhe desejar, né, feliz aniversário. Né? Deus lhe abençoe e dê muitos anos de vida com saúde. E ela colocou o relógio para despertar, porque lá nos Estados Unidos, quando eu começo o Today às 7 horas aqui, lá é 5 horas da manhã. Então ela colocou, né, a vovó Ivone colocou o celular para despertar, para poder dar parabéns para mim. Olha legal. Só que legal. Olha quem chegou por aqui, as cachorrinhas estão aqui. Ó. Linda. É. Tem duas, olha lá. Nossa. Tem duas princesinhas aqui também. Bom, eu agradeço muito, pessoal, todas as mensagens que vocês colocaram aqui hoje, né, desejando aí um feliz aniversário para mim. Desejo um feliz Natal para todos vocês, né? Que realmente vocês tenham um ótimo dia
possam aí estar reunidos com a família de vocês, em segurança, né? Esse é o nosso desejo. E que Deus abençoe esse nosso final de ano e nos dê um próspero ano novo. Mas a gente se vê várias vezes ainda até o final desse ano. Um grande abraço para Amém. todos vocês. Ivone, Feliz Natal, muito parabéns. obrigado. Muito obrigado. Pessoal, um grande abraço. Que Deus abençoe todos vocês. Até mais. Tchau, Até, tchau. tchau.